Esta semana, Pedro Mexia declara-se grato depois de se ter sabido que o embaixador iraquiano em Lisboa foi recambiado para o Iraque. Ricardo Araújo Pereira confessa-se condenado e João Miguel Tavares sente-se salgado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela polémica em torno do acordo de concertação social, que há quem veja como uma crise na maioria de esquerda e quem interprete como uma crise dentro do PSD. Havemos de falar disso mais adiante, mas o grande tema da semana, evidentemente, foi a posse de Donald Trump. E é por aí que começamos, porque o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do fim. Mas isto não é apenas o princípio? Ricardo Araújo Pereira. O princípio do fim, lá está. Estou-me a precipitar, se calhar, mas pode ser. Contar pode já ser. O final da história. Assim. Sim, se calhar devíamos ter feito um spoiler alert. Depois. Mas sim, mas há um cheirinho. Como vocês fizeram nos Gato, já dormiste com um gajo giro esta noite? Não. Esse sketch, não é? Há um sketch, de facto, em que portanto, aparece nas notícias que o mundo vai acabar e o Zé Diogo e o Miguel resolvem... Não, desculpem, o Zé Diogo e o Tiago resolvem ter uma relação homossexual só para experimentar antes do mundo acabar, e depois afinal eles dizem, na televisão dizem, não é o mundo que vai acabar, é o campeonato do mundo é que vai acabar. e depois mas tu agora já experimentaste depois da... Não experimentei, aliás, esse sketch o que mais me surpreende é que como é que dois homens que não têm qualquer formação como ator fazem de facto tão bem aquele papel. Sempre lhes disse isso. Então, o princípio do fim aqui é a posse de Trump. Será a altura para citarmos o Manuel António Pina, aquele título, acho que é um título dele. Ainda não é o fim nem o princípio do mundo. Calma, é apenas um pouco tarde. Um pouco tarde, sim. Bom, é sempre apropriado citar Manuel António Pina, sou sempre a favor. E a esta hora, de facto, é um pouco tarde. É um pouco tarde, de facto. Mas há ali há qualquer coisa... Eu ainda não... Confesso que tenho estado a pensar sobre a maneira como uma pessoa se deve comportar. Porque eu não sei se devíamos estar mais histéricos. Ainda não se percebeu ainda. É certo que ele foi eleito democraticamente, não há dúvida rigorosamente nenhuma em relação à legitimidade dele, mas trata-se de um chimpanzé, parece-me que... Sem ofensa para o chimpanzé. Sem ofensa, exatamente. Por isso há ali este discurso que ele fez de tomada de posse, um discurso em que parecia que a campanha eleitoral não tinha ainda acabado, que era mais do que era uma espécie... Lá está, foi um discurso de uma fanfarronice de gajo de Alfama, devo dizer. Lá está, mais uma vez, com todo o respeito para a Alfama. Para já, um abraço para a Alfama, que nunca me censurou por eu dizer que os gajos de Alfama têm determinadas características, mas este discurso realmente faz lembrar aquele... Isto quer-se pôr isto tudo a trabalhar, amigo. Vamos acabar com tudo, vais ver até as doenças, ele diz, vamos acabar com as doenças. Eu não sei que programa de vacinação é que ele tem pensado, mas desde a recuperação de postos de trabalho, que em princípio já não voltam a uma sociedade como a dos Estados Unidos. Vai erradicar o terrorismo islâmico. Erradicação do terrorismo islâmico, até às próprias doenças, ele prometeu fazer tudo. Qual foi a melhor frase do discurso? Assim, aquela que... Há várias. Chama mais a atenção. Há várias. Há aquela frase ainda dentro da fanfarronice, lá está, no âmbito de frases que estamos habituados a ouvir da boca de um senhor que está ao balcão com um palito na boca, à frente de um copo de vinho, destacaria aquela esta malta aqui de Washington tem-se abotoado com o dinheiro sem distribuir pelos outros, dito por um milionário que não paga impostos, que é sempre extraordinário quando isso acontece. Mas, por outras razões, também eu gosto sempre quando, nesta ocasião, em que o Presidente dos Estados Unidos toma posse com a mão em cima da Bíblia. Duas Bíblias. Duas Bíblias desta vez, não fosse uma falhar. Desse Estado laico que é os Estados Unidos, em que as notas dizem In God We Trust,
e o presidente eleito estava a tomar posse, disse: nós estamos protegidos, não se preocupem, estamos protegidos pelos grandes homens e mulheres das Forças Armadas e, mais importante ainda, por Deus. E, portanto, se ele está a confiar na ajuda de Nosso Senhor, eu temo o pior. Até porque Nosso Senhor, a existir, atenção, não digo que não exista, mas a existir não quer nada com esta figura. Acho eu, espero eu. Se quer, eu sou mais ateu ainda. Percebeu o que é que Donald Trump, a que é que ele se estava a referir quando anunciou o fim da carnificina americana? Pois é. Lá está, foi ainda no âmbito... Parece um livro do Philip Roth. Sim, parece. Foi ainda no âmbito daquelas frases: vamos acabar com isso dos gangues e as drogas. Foi no âmbito ainda desse tipo de discurso de fanfarrão in chief. E pronto, é isso. Pelos vistos, é o que vai acontecer. E não achaste absolutamente chocante? A gente já sabe que ele tinha todos os defeitos do mundo, mas ainda por cima não sabe dançar. Nem dançar sabe. Há pessoas que dizem que sempre, enfim, é o procedimento hoje, é dizer: não há piadas racistas, não têm graça. O que é falso. Algumas piadas racistas têm muita graça. E há um comediante americano que se chama Chris Rock, que é dos meus favoritos, que tem um segmento em que ele é negro, o Chris Rock. Pois, exato, é importante dizer que é negro. Tem um segmento sobre o filme Rocky, em que, como toda a gente sabe, Sylvester Stallone vence Apollo Creed. E o Chris Rock vai para a rua, para uma vizinhança negra, perguntar: você viu o Rocky? Vi. Já uma vez na sua vida viu um branco a ganhar a um negro à porrada? Nunca. O que é que acha que é mais ficção científica? O Rocky ou a Guerra das Estrelas? E todos os negros dizem: realmente é o Rocky. E ele fala com um pugilista negro e diz-lhe: porquê que achas que é isso? Que os brancos não sabem andar à bulha? E o pugilista negro faz uma pausa e diz-lhe: já os viste a dançar? E está aqui claramente. Se logo bastou ver esse primeiro baile para perceber o que é que os americanos perderam. Porque realmente o casal Obama tinha ginga e estes dois, meu Deus, parece que têm cada um uma vassoura enfiada. E a primeira-dama tinha um ar um bocadinho aborrecido. A primeira-dama tem um ar gélido, não é? De rainha má da Branca de Neve. Assim, o Inimigo Público tinha uma ótima piada quando perguntaram qual é que era a roupa que ela iria usar, e eles escreveram que era a caixa da Barbie com a qual ela tinha vindo para os Estados Unidos. E dava essa sensação de facto que ela tinha usado a caixa da Barbie, porque aquilo era completamente mortiço. Sim. Voltando ao discurso de Donald Trump, gostou mais da forma ou do conteúdo, Pedro Mexia? Sabes que o meu problema com o Trump sempre foi muito da forma, isto é... Porque o conteúdo é bom. Não, espera aí, que eu vou dizer. Não te deixa chegar ao conteúdo sequer. Vamos lá ver. O Trump é coisas que várias pessoas já foram. Várias pessoas na história americana e não só, já foram isolacionistas, protecionistas, nacionalistas, racistas. Há vários casos. Aliás, alguns dos candidatos que concorreram às primárias republicanas com o Trump eram. E, portanto, são tudo coisas das quais eu me sinto muito distante e das quais sou adversário, mas que não é novo, não é novo da direita americana, muito menos nesta deriva para a direita da direita americana. Mas é novo a forma, isto é novo o comportamento, é novo a personalidade, é novo, eu vou dizer isto que já disse não sei quantas vezes ao longo destes programas, as pessoas dizem: quando é que te habituas? Não me habituo. Não vai haver um momento em que eu digo: agora sim, pronto, já pensei nisto e realmente é normal as pessoas insultarem, vou dizer outra vez, deficientes, heróis de guerra, famílias de soldados mortos, pessoas pela sua origem étnica, é normal. Isso não há nenhum momento em que eu vou dizer isso. Portanto, a história de normalizar o Trump é absurdo. Eu acho que o Trump é legitimamente presidente dos Estados Unidos. Mas essa parte é importante. E é absurda a história agora, mas a Hillary teve mais votos. Toda a gente sabe como funciona o colégio eleitoral, toda a gente sabe, ou devia saber porque é que funciona o colégio eleitoral, tem a ver com a valorização dos Estados mais pequenos e, portanto, as regras eram claras. Depois pode-se saber se ele ganhou bem ou mal, se houve a influência da Rússia, dos mails da senhora Clinton, etc. Mas ganhou as eleições. É o presidente dos Estados Unidos. Portanto, eu não, desse ponto de vista, acho que para mim é tão pacífico o facto em si de Trump ser presidente dos Estados Unidos, como é pacífico que as pessoas que não gostam dele protestem nas ruas. São dois factos naturalíssimos, não tenho nada contra. Agora,
Quer dizer, se não partirem montras, talvez Se não, seja melhor. se não cometerem crimes, basicamente, que é uma dos limites dos atos de protesto. Sim, mas se senadores não aparecerem e tal, é um bocadinho mais feio. Sim, não é bonito, mas... Gente a boicotar o hino, vai aquela desgraçada daquela miúda cantar, péssimo, nunca tinha ouvido um hino tão mal cantado. Não gostou da Menina da Chuva de Não, Estrelas? aquilo a nível musical Sim, e e há de aquele dança, momento- a nível artístico notou-se mesmo que aquilo... E o problema... não havia necessidade, não havia uma cantora de jeito. Não, e atenção, naquela o parte. problema é que as pessoas estão... O grande problema de uma personalidade como o Donald Trump é que contagia o espaço público, porque, por exemplo... Ou contamina. E contamina as duas coisas. Dizem assim, Donald Trump foi eleito porque impera a política do pós-verdade, das invenções. Pumba, aparece uma coisa inventada sobre ele, de qual falámos a semana passada, que envolve xixi. Depois, Trump, não me habituei, Trump faz descer o nível da argumentação política ao insulto, é verdade e é lamentável. Mas Madonna aparece no comício e diz às pessoas que nos criticam, tenho a dizer isto, fuck you. Portanto, quer dizer, de repente é puxar para baixo e as pessoas vão atrás. E portanto, quem acha que fuck you é um argumento político está bem para a era Trump, mas é lamentável que seja assim. Na campanha houve aquele discurso da Michelle Obama, justamente a contrariar a ideia de que claro, se com vai certeza, sem dúvida. poder baixar ou que se deve baixar, mas não fez vencimento. A Madonna não tomou notas. A melhor frase do dia da posse do novo presidente é capaz de ter sido a do discurso surpresa do ex-presidente. Como é que interpretou a garantia de Obama de que isto não é um ponto final, é uma vírgula, João Miguel Tavares? Eu acredito nele, o Obama tem... Pá, mas não é, João Miguel, não é. Não? Isto a ser um sinal de pontuação é um ponto de exclamação e um de interrogação juntos, como a seguir a dizer WTF! É isso que isto é. Não, eu digo da perspectiva dele é uma vírgula no sentido em que ele tem 55 anos Não, e, portanto, mas- tem uma longuíssima carreira à sua Mas não frente. poderá Tem, se o voltar a ser Trump não presidente. arrebentar não é? com Ele não planeta. poderá voltar, certo, ele não poderá voltar a ser presidente, mas pode exercer sim essa bonita instituição portuguesa conhecida como magistratura de influência. Pode Eu voltar a acho ser presidente, porque é que não pode voltar a ser que ele Não pode pode. voltar. Ele não se pode voltar a candidatar Pode? depois de Não. ter sido... 2 vezes, não pode 3 vezes seguidas. Creio que não. Que não há possibilidade de se... Alguém, se calhar, agora? no Pois é. público, alguém trouxe a Constituição Americana. Creio que não. Tu estás Creio que sempre não. com o Twitter ligado, pergunta aí às Já- nossos. Creio que não pode. não Creio que não pode. Ok. Há pessoas do público que estão a O dizer que creio que não público pode. tem sim. informações Aqui é privilegiadas. verdade. Se calhar, E foi dito com grande convicção. Temos de fazer isto mais vezes. Pedir a ajuda do público. Exatamente. É isso E mesmo. outras Aliás, vezes o 50-50. Dá para ligar para casa Exato. com um amigo. Talvez. Bom, mas também não acredito que o homem tivesse, mesmo que pudesse, que estivesse muito interessado em voltar. Mas ele não só é novo, mas há aqui um lado muito paradoxal, que é, quanto pior for Trump, mais valorizada vai ser a sua presidência. A anterior, não é? Poder-se-á dizer que lhe serve pouco. Mas hoje em dia nós olhamos com uma certa tristeza para o Obama e é encarado como uma espécie de derrota. E para todos os efeitos é uma derrota, não é? O facto de depois de Obama ter vindo Trump. Mas se E passar mesmo a tempo vitória suficiente e a se a desgraça acontecer, for imagina que há suficientemente de grande... facto um holocausto nuclear e o Obama, mesmo 30 segundos antes de morrer, diz: então, quem é que foi assim um excelente presidente? Pã! Já parece o Nicolau Santos, ele é que escreveu que tinha começado a contagem decrescente para a Terceira Guerra Mundial. Epá, por amor de Deus. Não, está bem. Contagem decrescente para a Terceira Guerra Mundial. Isso dá como dito por ti, que em jeito de paródia. Já começou a Terceira Guerra Mundial. Sim, está bem, o Papa diz também. Vês, eu e o Mas Papa, isso é, mas sim, maluco. no sentido em que o demónio está entre nós. Bom, ok, é o Papa, acreditemos nisso. Pá, ninguém agora também vai acreditar. Pode-se dizer que ele vai iniciar uma guerra económica com a China, tudo isso. Agora, não há nenhuma espécie de indicação que o senhor esteja interessado em começar uma Terceira Guerra Mundial, até porque a política externa dele é vincada por um fortíssimo isolacionismo. Quer dizer, ele não se quer meter, aliás, bem pelo contrário, quer deixar o senhor Putin entretido com a Ucrânia e mais os outros sítios onde ele quer meter a mão. Isso precisamente pode começar uma terceira guerra nuclear, mundial. Quer dizer, mas quando se fala em Terceira Guerra Mundial é geralmente os Estados Unidos a baterem em alguém e alguém a bater nos Estados Unidos, não é? Sim. Não há nenhum por indício omissão. disso. Não há nenhuma espécie de indício disso. Esse é aquele lado...
O Trump sempre balançou, a maneira como as pessoas olham para o Trump balança muito entre uma espécie de discurso apocalíptico, lá está este, vai começar a terceira guerra mundial. Não estou a dizer que vai, e estou a tudo dizer vai que acabar talvez nunca tenha sido tão provável. num cogumelo de Talvez fogo. nunca tenha sido E há tão outro que é a coisa meramente paródica de dizer que é um palerma e é um palerma que está na Casa Branca. Eu acho que, apesar de tudo... Pode acumular. Ele pode acumular, mas também é capaz de ser um bocadinho mais sofisticado do que... Podemos dizer que ele desde ontem deixou de ser um Sofisticado palerma. e Trump na mesma frase. Não, eu acho Torna-se que difícil. o problema é que nós estamos constantemente a parodiá-lo e a achar que o homem é um puro e simples idiota. Eu acho que é perigoso, uma muito espécie. perigoso. O problema É disso perigoso. não é só desmerecer Trump, é desmerecer os milhões e milhões de pessoas que votaram nele. E isso envolve, eu acho que precisamos de um bocadinho mais de humildade só nesse aspecto. De resto, eu acho o Trump tão tonto como qualquer pessoa bem formada, diria eu. Mas temos que ter um bocadinho mais de cuidado e de respeito democrático. É preciso esperar para ver. Eu acho que sim, que tem tudo para ser uma desgraça, mas é um daquele cálice que nós temos que beber até ao fim. Temos que beber até ao fim. Chama-se democracia. Vamos ter que levar com ela. Só esta esperança de que havia de que no discurso da posse não fosse um discurso igual ao que eles faziam na campanha. Já se provou que foi. O tom, a ideia de que é difícil que isso aconteça com alguém, mas então numa figura como o Trump, de que ele vai trair a sua natureza, de que ele vai... As pessoas, até uma certa idade, eu também já sofri disso, achava que as pessoas vão ser diferentes, as pessoas vão ser o que não são. E há um momento, há uma queda do cavalo, há uma estrada de Damasco em que uma pessoa que é assim vai deixar de ser assim, em que o mentiroso vai deixar de mentir, em que etc. Mas é difícil as pessoas, a não ser que em casos extremos de traumáticos, as pessoas são o que são. E o Trump, nós sabemos o que é. Ele tem 70 anos. Aos 70 anos as pessoas não costumam mudar de personalidade. É muito raro, a não ser que caiam do avião ou coisa do género. É muito raro alguém mudar de personalidade aos 70 anos. E, portanto, isso vai... O que as pessoas pensaram, não, ele não vai ser assim, ele não vai ser assim quando for o candidato oficial. Foi. Não, ele não vai ser assim quando for a campanha. Foi. Ele não vai ser assim quando tomar posse. Foi. Etc, etc. Portanto, não acho que não haja nada a esperar. O que há a esperar, e isso o meu pró-americanismo manifesta-se, é que o sistema não é só o Presidente da República. Claro. E, portanto, apesar de tudo, por lado há mecanismos constitucionais e depois há a realidade. As pessoas, não faltam políticos que querem fazer coisas translocadas, mas que, por simplesmente, não é possível. Ou falha, ou a realidade não permite, por exemplo, ou coisas que não são nada. Acabar com o terrorismo não é nada. Não é nada. Acabar com o terrorismo como assim? Pode-se tentar proteger, não haver atentados nos Estados Unidos, proteger... isso acontece, aliás, tem acontecido nos últimos anos, não tem havido muitos atentados, pelo menos os que houve são de natureza diferente. Agora, acabar com o terrorismo não tem conteúdo. Não, é uma expressão que não tem conteúdo. É uma promessa fanfarrão, retórica, e, portanto, ele vai ser o que é. E as pessoas que o elegeram, que não são todas pessoas, como é que dizia Clinton, deploráveis, não é? Esperam que ele seja o que é e que faça aquilo que realmente prometeu. Ele realmente quer fazer aquelas coisas. E nós choca-nos muito, mas foi aquilo com que ele foi eleito e seria um suicídio político para ele, agora de repente tornar-se um moderado, ou sensato, ou lúcido, ou coisa do género. Não é. Ele foi eleito com aquela plataforma. E basta só dizer isto, que é as pessoas que ele escolheu, milionários, pessoas sem experiência governativa, amigos da Rússia, etc, etc. E, portanto, percebe-se que ele quer mesmo fazer aquilo como... E está confirmado como fanfarrão in chief. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Fim e, entretanto, pelo Twitter e também pela investigação da nossa Regi, concluiu-se que, de facto, Obama não pode candidatar-se a um terceiro mandato, nem com a interrupção dos mandatos. Isso é possível na Constituição portuguesa não sim. É possível no sistema eleitoral americano. Foi, aliás, agora, o Pedro a resposta Mexia... que nós tínhamos bloqueado. Portanto, passamos para a fase seguinte. Sim, vamos embora. Deste concurso. Para 200 agora, euros. o Pedro Mexia, ainda com os olhos na América, escolhe a pasta de Ministro do Indulto, o que não é o mesmo que querer ser Ministro da Amnistia, por exemplo. Não, porque foi interessante esta decisão ser uma das últimas decisões de Obama, este indulto. De Obama, o grande.
esta decisão de Obama sobre O indulto a Chelsea Manning. Que, enfim, faz parte desta galáxia de figuras que vieram a revelar segredos, figuras que são muito diferentes e que as pessoas tendem, sobretudo as pessoas muito animadas pelo anti-americanismo, tendem a pô-las todas no mesmo grupo, no mesmo saco, que é o Snowden, que é o Assange e que é Chelsea Manning. Que, na verdade, aquilo que fez foi, digamos, a parte mais virtuosa, por assim dizer, das fugas de informação, que foram, digamos, aquilo que nós podemos designar como crimes de guerra ou ataques a civis, coisas desse género. As coisas que, por exemplo, a Assange faz são de natureza muito diferente, como, por exemplo, ter promovido as fugas de mails e a pirataria de mails que teve influência no resultado eleitoral. Seria muito engraçado se, depois desta decisão, que eu acho que é globalmente defensável, até porque o Chelsea Manning tinha sido condenado a 35 anos, o que é uma pena totalmente desmesurada. E sendo um transexual, fez a transição de homem para mulher já na cadeia, esteve presa nos últimos 7 anos, estava numa cadeia de homens, numa cadeia militar, creio que no Kansas. Queres que eu faça uma graçola com isso? Não estava só a contextualizar. Ou seja, não me ocorre nada. Não era. Não. Ok. Não me ocorre nada a dizer sobre esse facto. Isso é um aspecto da vida da pessoa em causa. Mas o que eu quero dizer é que seria muito engraçado que depois desta decisão o Assange pudesse esperar que o Trump, ele agora diz que vai para os Estados Unidos, que admite ir para os Estados Unidos se houver um julgamento justo. E será muito engraçado ver o que é que o Trump faz sobre isso, tendo em conta que o que parece é que lhe deve alguns favores. Evidentemente que do ponto de vista presidencial e do ponto de vista americano seria muito grave se agora este indulto, num caso específico e numa pena concreta, se alargasse agora a uma desculpabilização genérica da Wikileaks. O facto de Julian Assange ter admitido, ou o Wikileaks ter anunciado que ele aceitaria ser extraditado para os Estados Unidos, como referiu ao Pedro, se Chelsea Manning fosse indultada, parece-lhe ter influenciado a decisão de Obama, de alguma forma? Claro que não. Aliás, um advogado do Assange já veio dizer, mas aquele indulto não era bem assim, não era bem o que nós tínhamos combinado. Era para sair já da cadeia e não era só daqui a uns meses. Só 17 de maio. E, portanto, ele não... Acho que ele pela pena que apanhou, devia ficar até 2045. Exatamente. Mas não, acho que Chelsea Manning vai sair primeiro da prisão do que Julian Assange da Embaixada do Equador em Londres. Outro dia vinha uma notícia, não sei se falámos daqui, que o Assange lá no Equador, na Embaixada, lhe tinham cortado a net. Que é uma coisa realmente que se faz a um adolescente mal. Mas cortar a net ao Assange tem imensa graça. Tem imensa graça cortar-lhe a net, porque ele... Quer dizer, ele deve ter falecido, porque como é que é possível ele não estar ligado? E, de facto, ele deve odiar o Equador. Não o Equador, o país, mas nunca mais deve querer ouvir falar do Equador depois. Há quantos anos é que ele está metido naquela embaixada? Já para quê? 3 anos, talvez? Sei lá, já não faço ideia. Também, mas podemos perguntar novamente ao nosso Exatamente. público. Há quantos anos é que Julian Assange está na Embaixada do Equador? Às vezes a gente queixa-se da nossa loja do cidadão e este tipo foi tratado uns papéis à Embaixada do Equador há 3 anos e ainda não saiu de lá. Viu algum simbolismo no facto de ter sido esta a última decisão, ou pelo menos uma das últimas, mas creio que mesmo assim a última decisão importante de Obama, Ricardo Araújo Pereira? Bom, não. Eu acho que esta questão do... Mas isto é uma questão bem interessante e sensível, porque o Pedro começou por falar em segredos. A questão aqui que é sensível é que não é apenas segredos. Ela não se limitou a revelar, ela, no tempo que ainda era ele, não se limitou a revelar segredos. Revelou crimes contra a humanidade, de tortura no Iraque, tortura no Afeganistão, não é? Portanto, atentados aos direitos humanos. E é muito difícil olhar para isso e aqui está, esta senhora esteve a revelar atentados contra os direitos humanos praticados pelos Estados Unidos e crimes de guerra, mas não podia, prisão.
é evidente que isso é uma situação profundamente injusta e Obama é o maior. Não, e que a separa, quer dizer, que apesar de tudo o caso dela é diferente do caso do Assange. O Assange, quer dizer... Também não gostas de Assange? Eu acho que o Assange faz muita publicidade à transparência, beneficiando do facto de ser uma pessoa que é translúcida. Porque o Assange é aquele tipo de caucasiano que é quase... vê-se as veias através da pele e não, para mim não me convence. O Pedro Mexia fica então ministro do indulto. Tu não tinhas nada para dizer sobre o facto de ser transexual, mas Ricardo Araújo Pereira tinha alguma coisa a dizer sobre o facto de ser translúcido. O Pedro ri-se porque ele é quase. Ele é quase... Tu também quase Assange. Portanto, se ele licar qualquer coisa, tu não acreditas em Pedro Mexia? Não me conformo, não. É a altura agora do João Miguel Tavares se tornar ministro da TSU, ou é daqueles que dizem TSU, João Miguel Tavares? Eu não digo TSU. Mas quem é que diz TSU? Eu já ouvi TSU. Mas não se passaram ao político? Não, em notícias. Notícias em Eu cenas. digo quem é que em coerência, Passos Coelho devia dizer TSU, porque ele diz o FMI, ele diz FMI. Diz FMI não lembra nada. Não, está bem, certo. Mas quem diz FMI tem que dizer E TSU. TSU lembra-lhe o quê? Olha que esta. Eu não sei, eu geralmente digo TSU, mas se for para animar o programa pode ser TSU. Também. Nós fazemos qualquer coisa pelas Então quem é que lhe audiências. parece ter mais problemas de TSU? A maioria de esquerda ou PSD? Olha, Carlos, eu diria que a TSU variou ao longo da semana, que é uma coisa que pode acontecer a qualquer pessoa. Começou por quem ter mais TSU ser António Costa, na verdade, porque aquilo estava-lhe a correr bem, mas ao longo da semana Passos Coelho foi ganhando TSU. E ao aproximar-se o final da semana, eu acho que ele já está à frente de António Costa. Tem sido uma corrida bem interessante. Uma corrida em que entrou também o eurodeputado socialista Francisco Assis, Exatamente. que escreveu um artigo no Público onde diz, na sequência deste episódio, que tem a ver com o facto de ter criado uma maioria para chumbar a ideia de baixar a TSU, ou TSU, Francisco Assis veio dizer que terá de haver eleições antecipadas em breve. Pareceu-lhe uma previsão? Que devia. Ou Eu acho que era mais um desejo, um conselho. Ele disse que o PS, se calhar, o melhor mesmo era que houvesse eleições rapidamente. Mas o que eu mais me divirto nisto, além dele, por acaso, o texto ser bastante bom, é ele estar-se a transformar numa espécie do Pacheco Pereira do PS, Francisco Assis. E começou a levar pancada da grossa, mas assim mesmo da grossa. Muita gente saiu cheio de vontade de bater no senhor simplesmente porque escreveu um artigo de opinião onde diz aquelas coisas óbvias que é a geringonça não tem nenhuma base de sustentação a partir do momento que já se acabou as reformas, a destruição das reformas de todo o governo anterior, não é? A partir do momento que começaram a dar tudo, o que já se acabou a distribuição do bolo aos pobres e desfazer tudo o que Pedro Passos Coelho tinha feito, começam a diminuir cada vez mais as razões para os partidos se entenderem. Não há. Não há. E, portanto, esta situação tende a agravar-se. Tende a agravar-se pelo esgotamento óbvio. E em 2016 as pessoas eles conseguiram se entender porque tratava-se de destruir aquilo que eram as reformas do governo anterior. A partir do momento que tudo já foi dado, não é? Resta o quê? Vão restar cada vez mais problemas em acumulação constante. E, portanto, Francisco Assis tem toda a razão quando diz isso. No campo do PSD também houve algazarra com críticas contundentes de Marcos Mendes à liderança do PSD e uma carta de Silva Peneda a Passos Coelho pedindo-lhe que reveja o sentido de voto do PSD quanto à descida da TSU. Quem é que sai mais chamuscado desta situação, Pedro Mexia? Faço notar que isso foi no início da semana. Ou o maior partido da oposição? Fazes notar porquê? Não, porque depois, a pouco e pouco, o vento foi mudando. Foi muito engraçado de ver, não é? Houve gente, até Manuela Ferreira Leite, que parece que já se arrependeu um bocadinho daquilo que tinha dito. Mas... A pouco e pouco, a posição do Passos foi um bocadinho mais compreendida e as pessoas no meio do PS acharam, olha, aqui está um homem cheio de tesouro. Silva Peneda escreveu de facto a carta e Marcos Mendes disse de facto Sim. que era um erro, o maior erro de Passos Coelho. Exato. Tinha sido um catavento. Onde é que a gente já ouviu isto? Ninguém sai muito bem. Nós falámos aqui a semana passada, essencialmente, e discordámos aqui a semana passada sobre a posição do PSD,
porque de facto o PSD, a posição do PSD é diferente, mas demora um certo tempo a explicar porque é diferente. Politicamente, geralmente não é muito boa ideia. E depois o PSD está há muito tempo à espera de uma oportunidade para dizer governem-se com a vossa maioria, não contem connosco. O Pedro Nuno Santos disse esta semana uma frase altamente imprudente que disse: o PS não precisa da direita nunca mais para governar. Isto é uma frase muito imprudente, porque ainda não passou assim tanto tempo da legislatura, e vai haver outros momentos, em questões europeias e outras, em que de facto o PS vai precisar da direita. Eu não gostei da atitude do PS pela razão de que falei a semana passada, discutimos aqui isto, sobretudo desagrada uma desvalorização da concertação social. Aliás, esta semana o Francisco Louçã escreveu um texto violentíssimo contra a concertação social, comparando à Câmara Corporativa e falando do soturno direito de veto do patronato, ou seja, negociação. Um jornal hoje cita, um jornal citava o que também sobre essa matéria escreveu há uns anos o Álvaro Cunhal, falando, por exemplo, dessa via institucional distante das massas e esse modelo negativo de colaboração de classes. Portanto, acho muito estranho que o PSD, de alguma forma, embarque numa desvalorização da concertação social. Dito isto, o António Costa fez uma coisa que foi, assinou um acordo para o qual não tinha apoio parlamentar, e sabia que não tinha apoio parlamentar, e portanto, nesse sentido, foi mais uma daqueles golpes, daquelas manobras que ele tenta fazer, e depois chegou lá, não tem, e a culpa não pode ser do PSD, achando eu que o PSD esteve mal, mas quem está no governo é o PS, e de facto, assinar uma coisa sem garantir politicamente que ela passa, é brincar aos governos, e portanto o Bloco e o PC vão chamar ao Parlamento e vão chumbar, e portanto... Vai ser chumbado na próxima quarta-feira? Não sei se é verdade o que diz Pedro Nuno Santos de que o PS nunca vai precisar da direita. É possível... Também lhe parece que, como diz Francisco Assis, a reação de Pedro Nuno Santos é de um aparato chique de segunda... frase isso é com eles, não. Eles que são socialistas que se entendam. Sim, não tenho nada a dizer sobre isso. Acho que faz parte, há ali, claramente, o Francisco Assis já identificou entre o núcleo mais novo do PS uma deriva à esquerda que ele criticou. Portanto, essa hostilidade entre os jovens turcos do PS e o Francisco Assis é antiga. Agora... Sim, mas o ataque é desproporcionado. Parece-me completamente... Não o ataque ao Assis é desproporcionado porque ele não tem ninguém. O ataque ao Assis é desproporcionado porque o Francisco Assis vai buscar uma coisa que é verdade, que é cuidado, porque já não há muito mais. Depois de um ano a reverter, já não há muito mais. E o PS, com os seus partidos à esquerda, está em desacordo em matérias tão pouco relevantes como a dívida, como a Europa, etc. Portanto, como é que isto dura 4 anos sem pedir batatinhas à direita? A descida da TSU vai ser chumbada no Parlamento na próxima quarta-feira, com a conjugação de votos do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda. Que designação é que propõe para esta alternativa parlamentar à geringonça, Ricardo Araújo Pereira? Bom, realmente é mais para isso que eu vivo, não é? Eu estive a pensar nisso, de facto. Se PS, PSD, aliás, se PS, PCP e Bloco de Esquerda são a geringonça, PSD, PCP e Bloco, o que serão? E, em princípio, são... talvez seja, em coerência, talvez devessem ser a traquitana, não sei, porque é uma espécie de equivalente da geringonça, mas com outro nome. Começa a ser, embora haja partidos que pertencem quer à geringonça, quer à traquitana, é possível que a traquitana e a geringonça, enfim, conflituem. Era importante, acho eu, que, uma vez que os sinónimos começam a faltar, que o CDS não se aliasse com ninguém. Porque o aparecimento da bugiganga no panorama político português, juntando-se assim à traquitana e à geringonça, talvez produzisse um efeito desagradável. Não é? E alguma confusão também no E confusão, político. sim. Até porque ficaria a faltar apenas
a caranguejola. E a passarola. A caranguejola Não, isso já foi o nome dado ao Por Carlos César. CDS. Já foi? Era a caranguejola. A caranguejola. caranguejola foi dada pelo Exato. Então Carlos já temos César. a caranguejola. Então isto está Caranguejola pior já. do que eu pensava. Nada menos. Porque a caranguejola já existia, temos a geringonça agora em Sim. operação, a funcionar, e a traquitana traquitana pode a partir aparecer. na quarta-feira. Falta só a bugiganga, então. É só o bugiganga. Em princípio é a bugiganga que falta. O João Miguel Tavares fica assim ministro da TSU, ou da TSU, como entenderem. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a vez do Pedro Mexia se declarar grato. E a que é que se deve essa sua gratidão, Pedro Mexia? Porque o embaixador do Iraque, o que é que lhe aconteceu? Nada. Quer falar do desfecho do caso Sim. Ponte Sor, que envolveu os filhos do embaixador? Existe imunidade diplomática para os diplomatas e suas famílias, ainda bem que existem, ainda bem que existe a imunidade, há uma razão para isso. Não seriam livres de exercer a sua função se não houvesse essa imunidade. A investigação ao caso da agressão por parte dos filhos do embaixador aparentemente encaminhava-se para a tentativa de homicídio, ou para o homicídio na forma tentada, portanto não são propriamente uns sopapos, trata-se de, segundo o que a imprensa e o que os próprios, aliás, admitiram, não se trata simplesmente de alguém andar à pancada, mas trata-se de alguém ir para casa e depois voltar a sair, portanto há ali uma dimensão de deliberação maior. A investigação não podia avançar se não fosse levantada a imunidade diplomática. O Iraque não levantou a imunidade diplomática, mandou chamar o embaixador. Várias fontes diplomáticas citadas hoje nos jornais dizem que o que é que lhe vai acontecer? Nada, até porque o Iraque tem outros assuntos mais graves com que se preocupar. Então, mas o processo vai para o Iraque, não estás a confiar na justiça aqui. Não, exatamente, é isso mesmo. E Portugal nem sequer neste processo pôs a hipótese de levantar a imunidade diplomática, levantar não podia, de declarar persona não grata, de declarar persona não grata. O ministro, o Santos Silva, tornou-se célebre, entre outras coisas, por dizer que gosta de malhar na direita, mas malhar em cidadãos portugueses é um bocadinho mais sério. Portanto, o que aconteceu é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros fez certamente muitos contactos, muitos telefonemas, muitas reuniões, mas em substância fez nada. Não fez nada. Eia, pá, discordo tanto. Eu não quero acreditar que eu vou defender Augusto Santos Silva. É substância. Meu Deus. Já defendeste coisas piores. Não sei. Há aí muitos sais de fruta ou não? E portanto houve evidentemente uma decisão da questão civil, houve um acordo extrajudicial, mas houve uma tentativa de homicídio. Aparentemente, há pelo menos indícios de que foi isso que aconteceu, de que houve uma tareia que era capaz de provocar a morte, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros não fez nada objetivamente, quer dizer, concreto, fez diligências, que é o que fazem os diplomatas, fez diligências. Epá, mas há um acordo entre as duas partes, não é? Mas isso é de outra natureza, João Eu sei Miguel. que é de uma outra natureza, totalmente mas é outra que tu não natureza. tinhas... Pode dar-se este caso por encerrado, João Miguel Tavares? Não, claro que está encerrado, não é? Isso está. É evidente que está Encerradíssimo. encerrado. Mas é porque o caso está encerrado, é que eu não acho que esteja dispensado de méritos o Augusto Santos Silva. Acho evidentemente que muita coisa foi feita neste caso. Muita coisa. Desde logo porque o embaixador foi afastado, não é? Ainda que nunca tenha chegado a ser declarado persona não grata, parece-me óbvio, diria eu, quando se olha... Achas que o Iraque afastado. tinha alguma hipótese de manter o embaixador cá? Não, está bem, mas não sei se tinha ou se não tinhas. Não tenho dúvidas que pressões terão sido feitas nesse ponto. E acho que uma coisa fundamental que aconteceu, que é a questão da indemnização. Acho que se tivesse ido embora e não se tivesse chegado a acordo com a família, era uma coisa. Tendo chegado a acordo com a família é outra completamente diferente, sendo que isto é a pior das soluções, tirando todas as outras. Não é? É que eu não vejo que melhor solução seria do que esta. Não, é que não há todas as soluções. São más a partir do momento que existe a questão da imunidade e, portanto, não era possível tocar naquelas pessoas. Simplesmente declará-las persona não grata. Eu acho que poderia ficar muito bem ao Estado português, mas na prática, para aquela família, seria muito pior. É preferível elas terem chegado a um acordo financeiro. Estás a confundir os planos. Estás a confundir o plano da indenização civil. Estás a supor que o Estado teve um papel preponderante disso. Estou.
Não há nada que tenha visto na imprensa nos Não, cursos. está bem, mas estou sim. Mas porque achas que sim? Não há nenhuma razão para supor isso. Porque as coisas todas batem certo, não é? Como batem certo? O que batem certo é que o Estado, Aquilo foi encerrado, o Estado de certa português maneira. podia ter As pessoas tomado não uma foram. posição perante um caso de violência clara e não tomou. Não tomou. Segundo o Jornal de Notícias, o embaixador do Iraque pagou 52 mil euros à família do rapaz de Ponte Sedor agredido. Parece-lhe um bom preço, Ricardo Araújo Pereira? Não, até me parece um bocadinho chocante, não é? Até porque, para já, desses 52 mil euros, 12 são para pagar custos hospitalares, não é? Custos hospitalares. Por isso ele pagou 40 mil euros para os filhos espancarem um desgraçado. Eu gostava de dar 80 para me fecharem numa sala com aqueles 2 palermas iraquianos, a ver. Gostava, sinceramente, de ter essa oportunidade. Eles irritaram-me bastante naquela entrevista. Tive a oportunidade de aqui dizer que, para alunos que frequentam uma escola internacional, o inglês deles é muito fraco. E gostava mesmo de dar umas bolachadas naqueles betinhos iraquianos. Se o pai estiver disposto a aceitar os meus 80 mil, podemos fazer negócio já. Não sei se eles acompanham o nosso programa. Passa aqui na TVI. Passa aqui, sim. Se quiserem, passa aqui. Não sei se eles acompanham o nosso programa. Qual era o estilo? É aquele vale tudo? Era umas chapadas fortes naquela, sim. Pronto, está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se diz sentir grato, e está feita também a proposta quer ao embaixador do Iraque, quer à TVI, para este momento que há de ser seguramente um momento alto da televisão portuguesa e da justiça, Da justiça em por geral. próprias mãos. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se salgado. Cansou-se de ser um doce, João Miguel Tavares? Não, que isso é mais forte do que eu. Eu tenho um encanto natural. Vê vantagens em ser salgado? Eu vejo vantagens. Não vejo vantagens nenhumas. Então não há. Não há. Eu por acaso, isto é como a canção da Lena D'Água, não é? Dou-te um doce em troca de um beijo salgado. Pois. Eu sempre quis citar a Lena D'Água na televisão. E aqui o beijo salgado, na verdade, foi aquele que Hélder Batalha, aparentemente, segundo a notícia do Expresso deste fim de semana, terá dado, e que já foi confirmada por outros jornais, terá dado a Ricardo Salgado. Isto é a propósito da entrada de Ricardo Salgado no processo Marquês, o chamado caso Sócrates. O Ministério Público tornou oficial a suspeita de que Ricardo Salgado corrompeu José Sócrates, enquanto ele era Primeiro-Ministro. Certo. E isto tem muita importância. Eu sei que já toda a gente está bastante aborrecida deste caso e de José Sócrates. Mas ouvir-te falar sobre ele é tenho a sempre missão, refrescante. eu sei, eu tenho a missão na vida de não me cansar deste caso e, portanto, de cansar os ouvintes e espectadores com ele. Porque eu acho que é realmente importante. E se Ricardo Salgado for efetivamente ali aquele último elo que fecha a cadeia, acho que fica tudo muito bonito e muito bem explicado. E o processo e a Operação Marquês faz o sentido que toda a gente realmente, em última análise, esperava, e é que todos nós assistimos alegremente durante os 6 anos em que José Sócrates lá esteve. Não é propriamente uma grande surpresa, isto é aquilo que toda a gente sempre desconfiou desde o princípio. Para o Ricardo Araújo Pereira foi surpreendente ver Ricardo Salgado constituído arguido e fazer parte também deste caso. Ele tem o seu próprio caso. Ele é protagonista de... Ele está em todas, não é? Eu acho que ele vai para o tem bingo. Tem o seu, e Ele agora vai avançar. Não, ele está a fazer linha para já. Para já está a fazer linha. é um cameo. É, exatamente. Está a fazer uma pequena aparição neste. Uma pequena aparição, salve seja. Sim, está bem. O senhor já é arguído e Digamos. não pode contatar com o José Sócrates nem sair do país. Sim, mas isso é castigo. Não podes contactar com o Sócrates. Olha, basicamente o castigo é, olha, tu não podes falar com o Sócrates, pesada, e fica confinado à sua casa, que é uma mansão em Cascais. Eu estou disponível para sofrer o mesmo castigo se a justiça que faça de mim o que quiser. Se um dia que eu me porte mal... Queres que o castigo seja... Quero o castigo seja, olha, o senhor nunca mais fala com o Sócrates e vai viver para a casa do Ricardo Salgado. Está bem. Nessa medida não é muito surpreendente que Ricardo Salgado seja constituído arguido. Se Ricardo Salgado for constituído inquilino do Linhó, aí será surpreendente. Pessoas como Ricardo Salgado não costumam viver nesse condomínio.
mesmo quando praticam atos suscetíveis a qualificar-se para habitar nele. Alguns dos quais admitidos pelo próprio. Que esta parte é sempre muito esquecida. Muitas vezes nós falamos, ok, tudo aquilo que José Sócrates admitiu, tudo aquilo que José Sócrates admitiu Já é muito. É muito e absolutamente inadmissível. Salgado ainda lhe ganha, porque é bom saber que os famosos 14 milhões, que supostamente foi uma prenda, ele admitiu que os recebeu. Disse que era uma prenda, tinha sido uma liberalidade. E quer dizer, 14 milhões, não é? Ele admitiu aquilo. Não dá, vamos esperar pela justiça. Epá, não, desculpem lá, o senhor disse que recebeu 14 milhões. Ninguém recebe uma prenda de 14 milhões. Ninguém porque recebe. não se costuma oferecer. Exato. Se oferecerem, claro que recebes. Até a falta de educação mandar para trás. Por amor de Deus. Os advogados de Sócrates reagiram a esta nova linha de investigação, considerando-a falsa e absurda, e levantando a suspeita de que isto é apenas um pretexto para voltar a haver um adiamento na acusação que, nesta altura, está prevista para março, não é? Março. Mas aqui agora algumas notícias já disseram, se calhar agora com estas últimas informações é capaz de escorregar um bocadinho. Se houver, de facto, um novo adiamento, isso porá em causa a imagem do Ministério Público, Pedro Mexia? Bem, o Ministério Público, evidentemente que a demora toda não é boa, mas o Ministério Público vai ser julgado pelo resultado final. Vai ser julgado pela solidez e consistência da acusação que pode produzir, em última análise, provavelmente também pela decisão judicial que desse caso resultar. E, portanto, pode-se dizer, bom, isto é mais uma manobra para aumentar os prazos, mas também se pode dizer que isto é a fase final de ligar os pontinhos todos. O problema disto é que quanto mais... Isto não foi uma surpresa, quer dizer, não foi como se alguém me tivesse dito. Sabes quem está metido no caso de Sócrates? O Papa Francisco. Isso era mais estranho. Agora, Salga, está bem. Não, mas já não faltam muito mais. A surpresa é a notícia que o Batalha pode ter com certeza, aberto a boca e dito alguma coisa. Não é? Estou só a dizer que não foi por tudo aquilo que nós sabemos, e estamos a falar daquilo que os próprios admitiram, não foi a entrada em cena de uma figura até aqui impoluta, não é? Portanto, basicamente, isso nós não ficamos tão surpreendidos quanto isso. Agora, quanto mais o balão encher, mais perigoso é, porque quanto mais gente estiver, quanto mais os vários poderes económicos e políticos estiverem aqui conluiados no maior caso de trafolhice da história da humanidade, isso das duas uma, ou há uma acusação sólida e se prova, e de facto, parabéns ao Ministério Público, continua a demorar tempo, porque se trabalhar bem vale a pena, embora eu acho que de facto os prazos têm sido absurdos. Sim, mas ou então a sensação de frustração é gigante. E quanto mais pessoas aparecem, evidentemente que quem crê que a acusação vai ser sólida está contente. Eu não sei se vai ser, se não vai ser. Eu preferia, em termos abstratos, independentemente agora de ser com Sócrates, Salgado, seja quem for, preferia que, havendo uma acusação gigantesca, prefiro que seja verdadeira a que seja falsa. É bem da justiça. É bem de Portugal, quase. Porque se há este tempo todo, se há esta gente toda, se há estas ligações todas, e depois é um flop, e depois só há acusações de fraude fiscal... E não asiaques, sempre com esse tomzinho pessimista. Não, vamos ver. Cá estaremos quando em nós 2024. É que isto mesmo da demora, os jornais trazem o circuito do dinheiro. Aquilo é mesmo inacreditável. As voltas, aquilo à volta ao mundo. Cá estaremos para ver. O dinheiro dá 80 voltas ao mundo. Não é? Salta de um lado para o outro, que realmente é difícil de reconstituir, não tenho a menor dúvida. Vamos esperar para já por março, para ver se há ou não acusação. Vamos esperar, mas se a justiça apanhar o Salgado, que o revistem bem, que ele tem umas coisas minhas. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara salgado. Vamos agora tentar perceber o que leva o Ricardo Araújo Pereira a sentir-se condenado. E a condenação é justa ou injusta? Não estás a oferecer à justiça outra vez. Já te ofereceste 2 vezes à justiça. Não, mas desta vez fomos todos condenados, na medida em que o Estado português foi condenado. Somos todos. Não tem nada a ver com esse Estado português. Pelo contrário. O português acaba de ser condenado, aliás, mais uma vez condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou que é. Mais uma vez Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Direitos Humanos, é isso. Condenou esta semana a Justiça Portuguesa por uma decisão judicial confirmada em 2010 pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Exato.
Contra o ex-diretor do Público, José Manuel Fernandes. Por causa de uma crónica sobre o Noronha do Nascimento. Exato, que na altura era presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Exatamente. Atenção, portanto, foi mais uma condenação por violação de liberdade de expressão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a Portugal. O Tribunal Europeu esse que é bastante conservador. Nem sequer se pode dizer que seja um tribunal especialmente... quer dizer, está muito longe de ser o Supremo Tribunal Americano, por exemplo. E Portugal foi condenado mais uma vez. Em 2015, um instituto fez uma comparação. A média europeia de condenações pelo Tribunal Europeu a países era de 6,46 por país. Portugal já tinha 18 nessa altura. Ou seja, quase estamos o triplo, à frente e tu quase o triplo, sim, estamos à frente. E agora já foi mais uma série de vezes condenado. Esta é especialmente chocante porque se trata de um jornalista que escreveu um texto de opinião sobre Era um editorial do Público. Sim. E sendo que o magistrado processa não só o jornalista, mas também a sua mulher. Que é extraordinário porque diz ele que a senhora, como é casada com a comunhão de bens, beneficia do trabalho do marido e por isso foi processada também. E eles lá na civilização acharam que isto era absurdo. Também me parece. Percebeu a razão para ter vindo a mulher de José Manuel Fernandes atrelada à queixa-crime de Noronha do Nascimento? Percebi. Aliás, basta ler o texto do José Manuel Fernandes para perceber a razão. É isso, está lá escrito. Porque as razões... Vais contar. Não vou contar, não vou nada contar. Porque o Otávio Machado da polícia. As razões estão lá. O texto do José Manuel Fernandes, o texto original do José Manuel Fernandes é um texto violentíssimo. É sobre a ascensão de Noronha do Nascimento àquele cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Sim, e é um texto muito violento. E quando Pinto Monteiro, violento sobre o caráter de Pinto Monteiro, de Noronha Nascimento, está-me a fugir a boca também, de Noronha Nascimento. Agora, quando se vai ver, não é? Quando se vai ver, e como é que Noronha Nascimento responde? Coloca um processo, muito bem. Não, mas não coloca só ele, coloca ele e a mulher. Ora, só essa decisão de colocar o processo ao jornalista e à mulher do jornalista mostra que aquilo que José Manuel Fernandes escreveu sobre ele, no máximo terá pecado por escassez. Porque não é possível que um juiz do Supremo Tribunal de Justiça, numa questão como essa de sentir-se insultado, vá atrás de mulher. Quer dizer, é uma coisa obscena. Mas dois tribunais portugueses disseram sim, senhor. Dois tribunais portugueses acharam espetacular. Pois aqui... E ele foi condenado a pagar uma indenização. O Manuel Fernandes pagou 35 mil euros, se não me engano. Pagou o público, acho eu. A condenação não... o problema não reside na queixa, porque qualquer cidadão se pode queixar à Justiça. O problema reside na decisão, na sentença e na confirmação da sentença por parte dos tribunais portugueses. Está bem, mas com certeza pode-se queixar à Justiça. Mas quer dizer, é evidente, eu não estou a dizer que a queixa em si é ilegal. Não é? Agora, acho uma queixa imoral, desculpem lá, eu nunca me passaria pela cabeça se alguém me insultasse e de repente insultas-me tu, já agora és tu. Se alguém me insultasse, uma coisa que nem sequer costuma acontecer. Insultaste-me tu, então pega lá, vou atrás de ti já agora, da tua mulher, da avózinha, que também se calhar vive lá em casa, e já agora dos filhos também. Nem nos filmes. Tira-lhes o bulical. Nem nos filmes, aqueles assassinos profissionais costumam ter uma ética que é, olha, fui matá-lo, não estava, matei a esposa. Nem nos filmes isso acontece. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz no acórdão sobre este caso que a decisão judicial portuguesa teve um efeito inibidor no exercício da liberdade de opinião. Parece-lhe que esse efeito inibidor se perpetuou e ainda se sente de algum modo na comunicação social portuguesa? Tem havido não sei se nesse caso concreto, tem havido alguns casos, algumas decisões de tribunais portugueses, não são tantas como isso, felizmente, mas bizarras. Lembro de um processo em que uma das ofensas que era sacada a um colunista era chamar a uma figura pública sonso, que não é nada. Não, há um colunista, aliás aqui presente, que foi a tribunal por ter comparado um primeiro-ministro com a Cicciolina, que era de facto ofensivo para a artista italiana. E portanto, o que tem havido é uma curiosamente, isso é um efeito paradoxal, à medida que no espaço público a conflitualidade e a agressividade vai crescendo, também vai havendo menos
e isto é de facto um paradoxo, também vai havendo menos tolerância para certas opiniões e a facilidade com que algumas pessoas processam jornalistas ou colunistas, rarissimamente com fundamento daqueles mesmo grave, de ter sido uma coisa que, de ter sido uma imputação que ofendeu a honra da pessoa, causou um estigma, etc. Não há tantos casos assim, mas acho que há um clima cada vez mais favorável a que se iniciem esses processos, e isso é um bocadinho preocupante. Exato, e é preciso dizer que o advogado do José Manuel Fernandes é o Dr. Francisco Teixeira da Mota, que tem realmente andado a pregar no deserto a propósito de liberdade de expressão em Portugal, e muitos parabéns para ele. À altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta cataventos. Cataventos, não. Já ouvimos esta expressão. Não, mas não tem a ver com isso. Tem a ver com o facto da primeira-ministra inglesa quando houve o referendo da Inglaterra, ela era pelo Remain. Depois ganhou o Brexit. E ela diz, o Brexit, então, imaginava-se que ia ser um Brexit soft. E agora não é um Brexit hard, que ela anunciou esta semana, e percebe-se que o que está a acontecer em todos os países, particularmente em alguns casos nos partidos de direita, é que as pessoas, basicamente, seguem o seu eleitorado independentemente das suas convicções. E, portanto, alguém que tinha uma convicção europeísta, mesmo que não fosse assim muito profunda, diz, espera aí, mas parece que as pessoas não querem. Estive a ler o Daily Mail e há umas pessoas zangadas e tal. E, portanto, eu acho bem que os políticos representem o seu eleitorado, mas também acho bom que os políticos tenham convicções. E neste caso e noutros que está a acontecer, as pessoas estão tão assustadas de perder a sua legitimação que estão a ir atrás simplesmente da última sondagem. Cataventos. O João Miguel Tavares decreta transparência. Sim, porque o Tribunal da Relação decidiu isto a propósito do inquérito à Caixa Geral de Depósitos, que haveria autorização e legitimidade para quebrar o sigilo bancário e informar o Parlamento. Por entidades como a CMVM, ou mesmo o próprio Banco de Portugal, esquadavam-se atrás do sigilo bancário para guardar uma quantidade imensa de informação e informação essencial para o funcionamento desse tipo de comissões. E agora os tribunais vieram dizer que, dentro daquilo que tem interesse para o processo, o levantamento desse sigilo bancário deve ser aceito. E eu saúdo essa decisão em nome da transparência. O Ricardo Araújo Pereira decreta não há crise. Não há crise, porque, ao que parece, não há crise no jornalismo, mas está a citar uma opinião de um diretor da imprensa diária. Sim, do Público, que disse que não... Aliás, David Inês foi meu colega na escola, mas teve com mais atenção às aulas, porque arranjou um emprego a sério e eu não. E eu tenho sempre apreço pelas pessoas que o conseguem, mas que esta semana, assim, dispensou Alexandra Lucas Coelho e Paulo Moura. Não é muito fácil encontrar jornalistas como a Alexandra Lucas Coelho e o Paulo Moura, e por isso o jornalismo não está em crise. Atenção, não digo que no público não haja gente que mereça ser despedida. Não, estou obrigado, mas no público não acho que é esquisito esta vaga de que não tocou só ao público, tocou a vários jornais, vaga de despedimento de profissionais que é estranho serem, no público já vinha com Zé Vítor Malheiros, etc. E é esquisito que, não havendo crise, alguns dos melhores sejam dispensados. Pronto, fica concluída assim mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.